E aí, pessoal, bom demais? Eu sou Marcos Reis, estamos aqui no nosso canal Praticando Café. Eu sei, eu peço desculpas aí, às vezes a gente demora um pouquinho a mais para mandar um conteúdo, né? Na verdade, o mercado de café ele é muito volátil, ele tem informação todo dia, a cada minuto. Então, assim, juntar o trabalho, a família, as crianças e tudo mais. Então, assim, é muita coisa para a gente dar conta. Mas estamos aqui firmes e tentando melhorar a cada dia e trazer mais informações para vocês. Bom, então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês de uma notícia quente, mas muito quente e fantástica para a cadeia do agronegócio café do Brasil e vou falar de todo mundo. Por quê, pessoal? Saiu a informação agora, quente, fresquinha, de que surgiu uma plataforma desenhada pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil, junto com a UFMG e outras entidades parceiras. E é uma plataforma, pessoal, pública, gratuita e universal, com o objetivo de garantir, principalmente para as regras da UDR, que falam sobre a compra de cafés de produtores que não fizeram desmatamento. Então, pessoal, essa plataforma vem para mostrar para o mercado mundial, para dar credibilidade de todo o processo produtivo do produtor brasileiro. Porque o mapa mesmo já avisou, inclusive, nessa matéria, falando que o produtor brasileiro ele é sustentável na sua grande maioria. Só que a gente precisa levar isso para o mercado, mostrar para o consumidor nacional, porque alguns não sabem dessa informação, e principalmente internacional, para mostrar que o nosso café é o mais sustentável do mundo, que é uma produção que segue de forma adequada à regulamentação ambiental, de mão de obra, do Ministério do Trabalho e muitas outras, pensando na sustentabilidade, ou seja, na continuidade das áreas para as gerações futuras também poderem produzir. Então, pessoal, essa plataforma, ela junta design, arquitetura, e inteligência artificial, um algoritmo que atua de forma aprofundada, juntando mapeamento por satélite de áreas produtivas de café. Foi feito um levantamento desde 2021 e aí essa plataforma que já está em operação. Depois você procura na internet aí, dá um Google aí, plataforma da Conab para rastreabilidade do café brasileiro com sustentabilidade, tá certo? Que é muito interessante. E o principal disso, pessoal, a partir dessa informação e de outras entidades que estão se movimentando, daqui a pouco prestem atenção nessa informação. A gente que vive uma especulação muito grande no mercado de café sobre a safra. Inclusive, estamos nesse momento vendo diversas entidades aí disseminando números que a gente não sabe se são reais. Rabobank, exportadores, outras entidades falando que o Brasil vai ter uma super safra acima de 70 milhões de sacas. E aí, se somarmos outras áreas produtivas, outros países produtores como Indonésia, Vietnã e muitos outros, e aí algumas entidades estão projetando uma produção acima de 177 milhões de sacas. Ou seja, uma superprodução. E com isso, os mercados eles tendem a cair, com a perspectiva de safra positiva. Contudo, pessoal, apesar de uma produção alta no Brasil, os dados da Conab, os números da Conab são um pouco menores, eu vou passar daqui a pouco para vocês, a gente vê que vai ter um superávit entre oferta e consumo. Agora, esse superávit ele tende a ser menor do que 20%. Historicamente, em outros anos, um número que os exportadores e importadores, que os traders tinham como uma baliza aí boa de equilíbrio para o mercado era 20% de estoque. Só que nós estamos abaixo de 10%, devido a essas quebras de produção dos anos anteriores aí, no Brasil e em outros países importantes. Então, o mercado ele está com estoque baixíssimo, um dos mais baixos de todos a série histórica. Por isso, a gente vê que apesar de uma produção elevada, muitos especialistas estão dizendo que os preços ainda devem se manter em patamares aí satisfatórios, do Arábica acima de 1.500 e do Conilon acima dos R$1.000, tá certo? Mas vamos lá um pouco mais detalhado aqui umas informações para vocês, pessoal. Olha só, o cafeicultor pode comemorar que, olha só, essa farra da especulação dos bancos mundiais, dos traders e exportadores, importadores, na verdade, isso vai acabar. Isso vai acabar logo, logo, porque as instituições do Brasil estão evoluindo nisso, os produtores estão cobrando, as regiões produtoras, e isso está saindo do papel.
Então, em breve, com certeza, teremos dados mais consolidados, mais firmes e com credibilidade sobre a safra brasileira. Não é possível, né, pessoal? Vocês concordam comigo que no mundo da inteligência artificial, como hoje vivemos, a gente tem especulação tão grande com relação à produção de café do Brasil. E isso impacta tanto, pessoal, porque o café, como disse o Guilherme Campos, lá do Política Agrícola, café é símbolo e ativo econômico do Brasil, um dos produtos mais importantes da pauta de exportações do Brasil. Então, assim, a gente não pode ficar à mercê de traders internacionais. Já basta. É hora do produtor e das instituições trabalharem com esse propósito, com esse fim, de termos números exatos e precisos sobre a produção de café brasileira. Então, hoje é um grande dia, né? A partir do momento que saiu essa informação, estamos aqui comemorando por todos os cafeicultores do Brasil. E agora, pessoal, vamos lá falar sobre mercado, porque o mercado está borbulhando, né? Então, assim, alguns fatores importantes. Dólar rompeu o suporte de R$ 5,20 e já bateu no 5,13. Contudo, esses ataques dos Estados Unidos, né, lá no Irã, aí a tendência é que o dólar venha a subir. A gente está vendo aí que o Irã já fechou o Estreito de Hormuz e por ali passa 20% do petróleo mundial, abastecendo principalmente países ali do Oriente Médio, China, Japão, alguns países da Europa e também Estados Unidos. Então, é no curto prazo a tendência que o preço do petróleo ele suba muito. E aí os custos logísticos vão subir, vão aumentar. O petróleo ele é ainda uma das mais importantes fontes de energia que todos os países que nós utilizamos. Então, né, uma importante informação para o mercado como um todo, né, já que o café, como eu já falei aqui para vocês, quem nos acompanha, café é uma commodity precificada em bolsa. E aí os fundos de investimento, né, fundos de pensão, fundos diversos, eles aplicam nas commodities em geral. Café é uma delas. Então, esses outros produtos podem ser momentaneamente mais interessantes, ou seja, eles rentabilizarem mais do que as commodities, e aí a gente vê uma saída grande dos fundos, o que não é um fator de base do mercado de café, mas um fator global de mercado que afeta os preços do nosso querido café. Agora, mercado otimista, porque, como eu falei há poucos minutos aí atrás, apesar de uma safra recorde, né, estimada em alguns, né, acima de 70 milhões, né, o consumo ainda tem aumentado, apesar de a ABIC ter sinalizado que em 2025 o consumo caiu, o consumo de países do Oriente Médio, do Oriente, né, como a China, né, e principalmente a ampliação do consumo de cafés especiais, isso tem impactado e tende a manter aí os preços nos patamares ainda bons em 2026. Só que se avaliarmos os preços futuros de bolsa, pessoal, os vencimentos lá para julho, setembro de 2026, eles são abaixo dos preços de hoje e de 27 ainda mais baixos, porque tem uma perspectiva de safra grande esse ano de 26 e também uma perspectiva de safra boa em 2027 no Brasil, né? Os cafés plantados em 24 e 25, eles chegarão no mercado em 2027. Então, é ainda esperado, ou seja, o mercado já está precificando uma possível safra boa em 2027. Pessoal, é importante dizer que continuamos estimando a exportação da safra 25-26 entre 36 e 38 milhões de sacas. Agora, nesse mês de fevereiro, pelos números do Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Brasil exportou em torno de 15%, 17% menos do que no ano passado, né? Então, aí mostrando, né, os estoques reduzidos. Algumas entidades informam que no Brasil existe um estoque aí de 20 milhões de sacas para serem consumidos e também exportados a safra aqui, né, de 25 que está vindo ainda aí. E aí, pessoal, é super interessante o seguinte, a arbitragem que pode acontecer. O que é arbitragem? A arbitragem é você comprar no mercado e vender no outro, e vice-versa. É você aproveitar a diferença de preços entre as praças comerciais. Então, assim, a gente pode pegar o preço spot, que é o preço de hoje, e o preço futuro. Então, a arbitragem é o trader que utiliza desse mecanismo de preços diferentes em praças diferentes, em épocas diferentes. Então, como eu falei, que os vencimentos futuros eles estão abaixo, aí gera uma especulação. O que vai acontecer? Né? A perspectiva vai se concretizar? Se vier uma geada, né, alguns sites estão... Né, eu vi uma notícia falando que deveremos entrar numa época agora de frio intenso.
o que remete a anos passados que tivemos geadas fortes. Mas vamos aguardar, né? Não vamos alarmar ninguém, vamos aguardar o que vai acontecer, afinal não temos bola de cristal. E aí, pessoal, uma informação de bolsa, né? Que o café Conilon, aparentemente aí de origem Vietnã, Indonésia, ele está negociado lá a mais $200 por tonelada. E aqui o preço spot físico no Brasil é de menos 400, comparado com a Bolsa de Londres, né, onde é operado o Conilon. E aí lembrando que nessa conta estão os custos logísticos, tá bom? Não é o preço pelo preço, mas entra aí também a logística do negócio, tá? Os números da Conab, pessoal, como eu falei no início do nosso vídeo, a Conab lançou a estimativa de safra para esse ano de 66,2 milhões de sacas. Foi a menor previsão comparado com diversas outras entidades, exportadores e bancos. Então, assim, né, muitas pessoas não acreditam nos números da Conab, mas se a gente for olhar, eles talvez estejam aí os mais próximos da realidade do que muitas outras entidades. Então, vale essa ressalva. E essa safra, pessoal, ela vai ser, né, a perspectiva, né, de acordo com os números da Conab, 3,2 milhões abaixo do volume registrado em 2020, que foi a maior safra de todos os tempos, e 17,1% menor do que a safra do ano passado. Tá? Desculpa, acima do ciclo passado, né? Porque esse ano é um ano de 2026 de alta bienalidade, ou seja, uma produção elevada. E de acordo com os números dos Estados Unidos, né, de USDA, o volume de grãos armazenados mundialmente caiu desde 2021, pessoal, em torno de 31,9, vamos arredondar para 32 milhões de sacas. Tá? Uma redução de aproximadamente 37%. Então, olha como estamos aí com estoques restritos, o que está mantendo aí os preços ainda elevados. E importantes países fornecedores como Vietnã, Colômbia e Indonésia também enfrentaram quebras nas produções nesses últimos anos, né, por causa de adversidades climáticas também. Não é só aqui no Brasil. Vietnã também sofreu com a seca e os países que eu já falei aqui para vocês. E do lado da demanda, pessoal, como eu também já mencionei, mas só para reforçar, né, os países asiáticos ampliando cada vez mais a sua produção de café. E lembrando de um vídeo que eu fiz aqui há pouco tempo, né, pelo tarifaço, né, colocado por Donald Trump, os exportadores brasileiros, né, nacionais tiveram que buscar novos mercados e muitos deles chegaram até os países asiáticos. Então, para esse ano, nós temos mais rotas abertas. Então, temos mais café e temos mais rotas. Então, assim, o que vai mandar esse ano é onde terá o melhor preço. Se o preço externo estiver melhor do que o interno, o produtor, o exportador, vai optar por exportar esse café, ao invés de deixá-lo aqui no mercado interno. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu trarei mais informações para vocês logo, logo aí. Tá joia? Um grande abraço e não deixa de curtir e fazer seus comentários aqui para a gente melhorar ainda mais o nosso canal. Tá joia? Um grande abraço, pessoal.